Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro, nós estamos com o alimento diário dessa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, a Era dos Sete Espíritos. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 22, as coisas que em breve devem acontecer. Ó Senhor Jesus, eu tenho procurado enfatizar essa semana que esse deve não é uma questão de possibilidade, mas uma questão de que vai acontecer, tem o dever, tem a obrigação de acontecer, porque Cristo está estabelecendo todas as coisas. Deus, Ele tornou Cristo, o seu ungido, Ele veio como o próprio Deus, se tornou homem, viveu uma vida humana, Senhor Jesus, e teve um viver aprovado, Ele foi entronizado para governar todas as coisas. Senhor Jesus, nós sabemos que o inimigo de Deus, ele usurpou a terra, ele é um mentiroso e ele leva as nações a se voltarem contra o Senhor, a não obedecerem, a rejeitar tudo aquilo que vem de Deus. Mas hoje o Senhor ele quer começar a devolver todas as coisas para Cristo. Ó Senhor Jesus, e quem vai fazer isso? A igreja. Somos nós, no viver de obediência. Nós precisamos nos submeter ao governo do reino dos céus na nossa vida, Senhor Jesus, e também ao seu governante, que é Cristo. Ó Senhor Jesus, é a igreja que vai cumprir todas as coisas, mas não é uma igreja de qualquer jeito, é uma igreja conduzida pelo Espírito, comandada, ordenada, direcionada pelo Espírito. E essa direção vem através da palavra profética. Não basta a gente obedecer ao Senhor individualmente, nós precisamos obedecer e andar e viver como igreja, como corpo de Cristo, como representante de Deus na terra, como aqueles que habilitam, Senhor Jesus, que fazem acontecer a vontade de Deus hoje. O Senhor ele conta conosco, a gente precisa compreender, Senhor Jesus, e também dar todo o nosso caminho, toda a nossa vida, dar toda a liberdade para que o Senhor cumpra a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Salmos capítulo 2, versículo 2 e 8. Ó Senhor Jesus. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ó Senhor Jesus. Capítulo 110, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Ó Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Ó Senhor Jesus. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Salmos capítulo 110, versículo 3, na versão King James atualizada. Ó Senhor Jesus. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Cristo é ungido para tomar posse da terra. Ó Senhor Jesus. Vimos que Satanás e as nações humanas, com seus príncipes, conspiram contra o Senhor e rejeitam seu governo na terra. Mas ainda assim, existe um fato que nem eles, nem ninguém pode mudar. Antes de se tornar um homem no tempo, Jesus, o Filho de Deus, o segundo da Trindade, já foi ungido por Deus na eternidade passada para ser rei e assumir o governo desta terra. Ó Senhor Jesus. No tempo, ele se encarnou quando se vestiu da humanidade. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e, como o Filho do homem, viveu na terra totalmente obediente ao Pai. Morreu para realizar a redenção pela humanidade, para executar o grande plano da salvação. Deus, então,
o ressuscitou dentre os mortos, e ressurreto ele disse: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse versículo nos revela que, apesar de ter sido ungido na eternidade passada, Jesus se encarnou como homem e, ao ressuscitar, introduziu a humanidade na divindade. Por isso, foi feito o Filho primogênito de Deus. O versículo 8 nos revela que o plano de Deus é dar ao Filho as nações por herança, para que ele exerça seu governo definitivamente sobre a terra. Portanto, Satanás é um usurpador. A terra não lhe pertence. Ó Senhor Jesus! A terra será devolvida a Jesus Cristo, o rei que Deus Pai constituiu. Seu governo é anunciado a seguir. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A expressão beijai o filho denota uma atitude de submissão. Antigamente, o povo conquistado por um rei devia beijar-lhe uma das mãos, como sinal de submissão a esse novo governante. Esse beijar significa submissão total. É isso que buscamos na igreja, ser submissos a nosso rei. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus constituiu Cristo como um rei. Um dia, os reis das nações beijarão o Filho. Tudo o que foi profetizado no capítulo 2 de Salmos está explicado com mais detalhes no livro de Apocalipse, onde encontramos o cumprimento da profecia de Apocalipse 11:15. Ó Senhor Jesus! Salmo 110 também nos revela uma profecia, cujo cumprimento é descrito em detalhes no livro de Apocalipse. Nesse salmo está a descrição do que Deus fará no momento da aurora, no despontar dos primeiros raios do sol da justiça. Fato esse que corresponde profeticamente à segunda vinda do Senhor Jesus. Cremos que alguns sinais nos têm revelado que a aurora já desponta no horizonte, isto é, Cristo está às portas. Por essa razão, estamos conduzindo as igrejas por meio das palavras proféticas, a fim de se prepararem para esse acontecimento, pois Cristo nos usará para dar pleno cumprimento a esta profecia. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Em outras palavras, Deus está dizendo ao Filho que, sob o comando do Espírito, a igreja fará o trabalho de subjugar o inimigo e suas hostes malignas. Que o Senhor nos abra os olhos para compreender que estamos no final da era da igreja, com o Espírito na plenitude de sua atuação, energia e poder. Deus quer que a igreja, sob a ação do Espírito, complete o que falta fazer para o Filho ter descanso. Ó Senhor Jesus! Fomos convocados para fazer parte do exército de Cristo, de Sião, isto é, dos cristãos vencedores na igreja, sairá o cetro de poder para derrotar os inimigos. Esse cetro será entregue a Cristo, para que ele domine sobre os inimigos. Por isso, amado leitor, você é tão importante para Deus nesta fase final de Apocalipse. Apresente-se generoso e voluntário. Deus conta com você. Deus conta com a igreja. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Nestes últimos tempos, o que significa ser voluntário e generoso na igreja e na pregação do Evangelho? Ó Senhor Jesus! O Senhor quer que a gente se apresente de maneira voluntária e generosa, ou seja, a gente se coloque debaixo da submissão, que a gente se submeta a Cristo, mas é através do Espírito. A gente precisa estar debaixo da ação do Espírito, sendo conduzido pela palavra profética. A gente precisa realmente beijar o Senhor, nos submeter a Ele. É através de uma igreja submissa, a igreja que realmente compreende e vive, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor deseja, que realmente vai dar descanso para o Filho. Quando nós trabalhamos, nós obedecemos, o Pai descansa. E é isso que o Senhor ele deseja de cada um de nós, que nós, como Espírito, a gente atue, juntamente com o Espírito, a gente como igreja, a gente atue nesse momento que o Espírito está dando tudo, Senhor Jesus. A gente precisa realmente estar diante dele, a gente precisa se apresentar
né, para pregar o Evangelho, para viver, Senhor Jesus, para expressar a vontade de Deus como igreja, como corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: a igreja cumprirá a profecia sob o comando do Espírito. Ó Senhor Jesus. O Espírito é muito mais do que uma ferramenta. O Espírito é o servo que Deus confiou essa tarefa. Senhor Jesus, quando se iniciou a era da igreja, se iniciou também a era do Espírito. Então a gente precisa realmente exercitar o Espírito para que o Senhor possa nos revestir por dentro e por fora. Por dentro Ele quer nos constituir, nos mudar, Senhor Jesus. E por fora Ele está nos dando autoridade para cumprir a sua vontade. A gente precisa realmente ser totalmente submisso a Ele, para que o Espírito possa fazer todas as coisas e vir confirmando a sua palavra, através da nossa obediência. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a gente vê, né, no viver de Cristo, a gente vê ali, né, o Senhor confirmando todas as coisas. O próprio Cristo, Ele vinha, né, cumprindo a palavra, Ele vinha vivendo essa palavra, Senhor Jesus, e os sinais iam acompanhando, né? A gente vê o exemplo de João Batista, né, que ele veio como precursor. Ele mesmo afirmava que ele não era o Cristo, mas ele ia vir para anunciar, para preparar o caminho. E quando Cristo veio, quando Jesus veio, ele mesmo percebeu, né? Batizou o Senhor, ouviu a voz do céu, né? Esse é meu filho amado em quem me comprazo, Senhor Jesus. Declarou para os seus seguidores ali: olha, esse é o Cristo, eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Alguns entenderam e seguiram o Senhor, outros não. Mas depois a gente vê, né, João Batista deveria ter: olha, já preparei o caminho, Cristo já veio, agora eu vou seguir Cristo. Mas ele se perdeu, né? Ficou ali envolvido com muitas coisas e tal, e não se entregou a Cristo, não se entregou ao governo de Cristo. E isso é o ponto central do Alimento Diário de hoje. A gente realmente se submeteu ao Senhor, ao seu governo, ao seu governante. João Batista não fez isso, e depois, né, quando estava preso, mandou um dos seus discípulos perguntar ao Senhor: Senhor, é o Cristo ou há de enviar outro? Ó Senhor Jesus. Então aí fica uma coisa realmente importante. A gente precisa ouvir a palavra, ouvir o Senhor, né, e obedecer a Ele. Senão a gente vai fazer justamente como João Batista, né? O irmão estava compartilhando, né, a palavra semana, no final de semana terminou a conferência. Agora, os próximos finais de semana, o irmão vai continuar completando, né, as 8 mensagens que faltam, né, na sexta e no domingo. Senhor Jesus. E o irmão veio compartilhando conosco, né, ali a respeito do governo de Cristo, várias coisas. E ali, né, o Senhor mostrou de maneira muito clara que a gente precisa obedecer a Cristo. E nesse momento, né, que eu estava ali desfrutando o Senhor me fez lembrar essa questão de João Batista. João Batista estava ali preparando todas as coisas, obedecendo ali, e tal, veio o Cristo, ele viu que era o Cristo, mas depois faltou ele tomar uma atitude de submissão. E aí depois ele fez essa pergunta: tu és o Cristo ou há de vir outro? Senhor Jesus. Então o que isso me impressionou, né? O irmão não compartilhou esse ponto, mas o que ele estava compartilhando me levou a lembrar isso. E dentro da ênfase que o irmão estava querendo dar ali, de realmente a gente seguir o Espírito, né? O Senhor me mostrou essa questão: a gente vai obedecer Cristo ou a gente vai ficar esperando o outro? Senhor Jesus. É o que aconteceu. O Cristo veio, o povo de Israel não aceitou o Cristo, e eles estão esperando o outro até hoje. Senhor Jesus. A gente vê que no final dos tempos, né, vai se levantar um falso profeta, vai se levantar um falso Cristo, vai se levantar o anticristo, vai fazer muitos sinais, prodígios de mentira, e vai enganar a muitos. Por quê? Porque eles não aceitaram o Cristo, eles queriam que viesse outro Cristo. Então a nossa submissão é importante diante do Senhor. Senão é como se a gente declarasse para o Senhor: olha, Senhor, eu não quero fazer isso não, manda outra coisa. Eu não quero obedecer esse Cristo não, manda outra. Senhor Jesus. E o outro que vai vir é o usurpador, é Satanás. Satanás hoje tem enganado muitos, né, por causa de cobiça e várias outras coisas. Então a gente tem visto, né, que Satanás, né, ele engana as nações, né, os príncipes, para conspirarem contra o Senhor, para rejeitar o governo do Senhor, para rejeitar o seu Cristo, Senhor Jesus, para não aceitar a restrição à lei de Deus. Para muitas pessoas, né, obedecer o Senhor é uma algema, mas a gente não pode ser enganado. Obedecer o Senhor
é liberdade, é libertação para nós. Ó Senhor Jesus, Deus veio cumprindo tudo. A gente viu, né, todo o Velho Testamento. Cristo já mostrou para nós, Deus mostrou para nós, olha, o desejo de Deus era habitar no meio do seu povo. E a gente viu ali através do testemunho de Moisés, né, que o que diferenciava o povo de Deus de todos os outros povos era o fato de Deus andar com eles. Então ali o povo se rebelou, Deus não queria ir e falou para Moisés, olha, eu não vou no meio desse povo, eu vou enviar meu anjo, porque se eu andar no meio desse povo eu vou consumir, a minha ira vai consumir esse povo, porque faltava temor. É como a gente viu no versículo aqui, né? Senhor Jesus, se a gente não obedeceu o Senhor, né? O Salmo que estava aqui na leitura, aqui no meio da linha diário, o Salmo 2, do 9 ao 12, né? Ele falou, né, para os reis, né, se tornarem prudentes, para advertir, né, que os juízes da terra se deixassem advertir, que fossem servir o Senhor com temor e alegria, no Senhor com tremor, se submetendo, né, beijando o filho, para não perecer no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Então, Deus ele falou, olha, se eu andar no meio do povo, eu vou me irar, porque esse povo é incrédulo, esse povo é desobediente, e essa foi a marca do povo, né, para poder ficar fora, né, da boa terra de Canaã, a incredulidade e a desobediência. Senhor Jesus. E aí eu volto nesse exemplo, né, poxa, João Batista ali, tudo direitinho, de repente ele fala, você mesmo é o Cristo ou você vai enviar outro? Né, porque Cristo não estava fazendo as coisas segundo João Batista queria, e aí, não sei se decepcionou, ou queria que Jesus tomasse alguma outra atitude, mas o Senhor falou para ele, olha, você precisa crer, né? O que o Senhor deu de recado para ele, né? Para o discípulo, falou, olha, é só você ver os sinais, né? Os coxos estão andando, os aleijados estão sendo, né, curados, estão andando, né? Os leprosos, né? Aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então o Senhor mostrou para ele, olha, é só você ver os sinais. Senhor Jesus, o que comprovava que Jesus era o Cristo, não era o fato dele vir fazendo a vontade do homem, fazendo coisas bondosas, isso e aquilo. O que mostrava que ele era o Cristo, era o próprio Deus confirmando a sua palavra. Então, hoje da mesma forma, hoje não é você ficar olhando a doutrina, olhando isso e aquilo, e falar, eu gosto disso, não gosto daquilo, eu aceito isso, rejeito aquilo. Não, Satanás ele é um usurpador. Ele quer usurpar até mesmo a nossa consagração a Deus. Ele quer que a gente se consagre a um falso Deus, Senhor Jesus. Né? Como a gente viu, né, o inimigo ele se levantou com falsos deuses, e esses falsos deuses tinham muitas falhas, e esses falsos deuses eram para prestar favores para os homens. Mas quando veio, né, Paulo, a gente viu ali, Paulo veio pregando o evangelho, mostrando o verdadeiro Deus, mostrou para as pessoas que, olha, não é Deus que vai nos servir, somos nós que vamos servi-lo. E é esse servir ao Senhor que nos guarda. Por isso falou, a gente precisa se arrepender, a gente precisa deixar com que o Senhor nos advirta. Olha, tem algo errado aqui, você vai ficar teimando, não tem nada de errado não. Não preciso ouvir a advertência de Deus, se Ele falou, é porque tem algo de errado. Senhor Jesus, como a Bíblia fala, aquele que diz que não é pecador é mentiroso. Então todos nós somos pecadores, não porque cometemos pecados, não porque erramos isso e aquilo, mas porque o pecado está dentro de nós. Se der uma pequena brecha, esse pecado ele aflora. Então o inimigo de Deus ele veio, né, na multiplicação do seu comércio, veio prometendo muitas coisas e corrompeu, né, Senhor Jesus, as criaturas, corrompeu até essa parte dos anjos, prometendo um monte de coisa, né? Parece até político em época de campanha, promete um monte de coisa, e assim ele vai enganando os reis da terra, Senhor Jesus, e engana também até mesmo cristãos que acabam procurando outras coisas além de Cristo. Mas o Senhor hoje está mostrando para nós que, olha, a palavra profética está sendo restaurada por causa da condição de igreja em Filadélfia. O Senhor não basta que a gente viva individualmente diante do Senhor, a gente precisa viver como igreja. Às vezes individualmente a gente busca o Senhor, a gente busca obediência, mas às vezes como igreja a gente falha em levar isso, né, em ser fiel ao Senhor na hora de transmitir com o poder do Espírito, Senhor Jesus. E a igreja não se move. O Senhor ele não quer indivíduos, Ele quer a igreja. Então, a gente precisa realmente nos submeter no nosso dia a dia e levar a igreja a funcionar. É todo o corpo, não é um ou outro. É o corpo funcionando. Como mostrou aqui, né? Sião, Senhor Jesus, vai reger todas as coisas, porque de Sião vem o vencedor.
Os vencedores estão na igreja. Então é a partir da submissão. Então, ao fazer a nossa parte, a compreender, a gente precisa levar o corpo a funcionar. E às vezes também acontece o contrário. O corpo está muito bem, a gente reúne com os irmãos, ali o Senhor dá direção através da palavra, ali eu ouço, né, e concordo, e vejo e dou amém, é isso mesmo, mas na hora de cumprir, eu não quero. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa de viver debaixo do governo do Espírito, né, não só individualmente, mas também coletivamente como igreja. Por isso mostrou para nós, olha, bem-aventurados todos aqueles que se refugiam no Senhor, aqueles que se entregam ao Senhor, aqueles que se submetem, né, ao seu governo e ao seu governante. E é isso que o Senhor ele quer que a gente busque na igreja, uma submissão total ao nosso rei. Nós temos um rei, né, que reina, ele governa, Senhor Jesus, o reino dos céus. E para isso que ele constituiu Cristo, Senhor Jesus. Satanás, ele achou, a gente está vendo na palavra profética, né, que ele achou que ele ia governar, mas ele não sabia que Deus já tinha instituído Cristo na eternidade passada. Ó Senhor Jesus. E Cristo no tempo veio, né, há aproximadamente 2000 anos atrás, Senhor Jesus, e cumpriu tudo isso. Então hoje, ele está mostrando para nós que vai ser cumprido. Então a gente vê a economia de Deus no Velho Testamento, Deus ali habitando no meio do seu povo, gerou o tabernáculo, o templo, Senhor Jesus, mas sempre homens obedecendo, né, andando ali, né, diante da direção de Deus. Depois começa a economia do Novo Testamento, começou a era da igreja, o Espírito, Senhor Jesus, e começou o falar de Deus, mas aí depois entrou a religião no meio, foi misturando, a igreja foi se degradando, e o Senhor ele preparou para o fim dos tempos João, o ministério de João, porque o ministério de João veio cumprindo. Não é só conhecer, não é só ver, né, as figuras, ver que todas elas apontam para Cristo. É muito bom a gente realmente ler a Bíblia e ver Cristo, e reconhecer Cristo no Velho Testamento, no Novo, e tudo isso. Mas a gente precisa reconhecer que esse Cristo vai chegar ao fim. Hoje muitos cristãos estão apenas vivendo o seu dia a dia, achando que a vinda de Cristo é algo para o futuro, Senhor Jesus, né? E a gente tem que perceber que os primeiros raios de sol já se despontam, mas para quem está atento. Então hoje estou começando para nós que é momento para a gente se preparar. Os primeiros raios do sol da justiça estão se colocando, né? Então o Senhor está preparando a igreja, Senhor Jesus, para esse acontecimento. É através da igreja, Senhor Jesus, que nós realmente vamos cumprir a vontade de Deus. O Senhor está conduzindo as igrejas por meio da palavra profética. Por quê? Porque Cristo está às portas. Então o ministério de João é algo diferente, porque ele vem cumprindo, ele vem dando a cabo. É como você, por exemplo, você vê uma construção de um móvel, né? Você olha ali e tem um monte de madeira, né? Parafuso, isso e aquilo, mas aí você vai lá e pega o modelo, você comprou ele, você não comprou ele pela foto, né? Desmontado, você viu ele montado, viu? Tem tantas gavetas, tantas portas aqui e tal, então eu gostei disso daqui, eu quero isso aqui, mas ele chega na sua casa achatado, né? Chega dentro de uma caixa, e agora você precisa montar, precisa dar forma. Então, o Velho Testamento, o Novo Testamento, tudo que veio mostrando para nós, veio mostrando a forma de Cristo, mas agora está na hora de construir isso, de deixar isso completo, para que a gente possa entregar tudo nas mãos de Cristo. Os irmãos já mostraram para nós que a Satanás, né, antes, quando ele servia a Deus, foi dada a ele autoridade sobre todo o universo. E quando ele se orgulhou, se corrompeu e foi destituído, né, do seu lugar, ele deveria ter chegado para Deus e falar: olha, já que eu não estou mais aqui, toma, Senhor, toma de volta o seu governo. Mas ele não fez isso. Ele usurpou. Ele continua até hoje querendo tirar as coisas de Deus, querendo tirar os filhos de Deus da presença de Deus, não deixando as nações, né, se entregar ao Senhor. Mas um dia, né, será pregado o evangelho do reino a todas as línguas, a todos os povos, a todas as nações. Então virá o fim. Então um dia Cristo vai vir, é a sua segunda vinda, mas ela vai acontecer em duas etapas. Primeiro, para aqueles que creem, para aqueles que obedecem, que é o arrebatamento secreto, a vinda secreta de Cristo. Depois vai vir a vinda pública. Na vinda pública, muitos vão olhar e falar: olha, não é que esse negócio de Deus e de Cristo não era mentira, não era invenção do homem, mas nesse momento não é mais para crer no Senhor, é para realmente mostrar que tudo era real, Senhor Jesus. Nesse momento crer já não importa, porque Jesus já veio e vai subjugar todas as coisas. Então, quando Cristo vier, é para subjugar o inimigo
as suas hostes malignas, colocar de tudo debaixo dos seus pés, para que haja o governo, como a gente viu no Apocalipse, né? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar. Mas, para concluir, para não ficar dúvida para ninguém, olha, existe Cristo de fato, Senhor Jesus. Mas para nós na igreja, hoje esse Cristo já é de fato. Por quê? Porque a gente obedece. Senão, se a gente não obedecer agora, a gente vai ficar como João Batista. Senhor, é o Senhor mesmo ou o Senhor vai enviar outro? Né? Senhor Jesus, não, eu quero buscar, eu quero conhecer a vontade de Deus, eu quero compreender, Senhor Jesus. Né? Eu preciso compreender que estamos na era final. O Senhor conta com a igreja. É a igreja que fará cumprir. É a igreja que nos fará realmente viver tudo isso, né? Ter toda a obra completa, tudo terminado. E a gente está vendo as coisas realmente aparecendo. Por isso a gente precisa realmente perceber, olha, tudo isso está vendo através dos vencedores, aqueles que obedecem ao Senhor. Por isso mostrou que todos nós somos importantes na igreja, nesse momento final. E somente quem guarda a palavra, quem procura viver diante de Cristo nesse tempo final, é que vai perceber todas as mudanças, todas as situações. Que o Senhor realmente consiga nos despertar e que a gente se apegue ao Cristo de agora. Não vai vir outro. Não quero aguardar outro. Não quero esperar por outro. Senhor Jesus, não quero o inimigo, né, com falsos milagres, né, inventando um outro Cristo, que na verdade é um anticristo. O que eu quero hoje é o governo de Deus sobre a minha vida, é viver a vida da igreja submissa, levar a igreja a submeter a esse rei. Não vou ficar aguardando outro segundo a minha preferência, segundo o meu jeito, mas não, eu vou procurar com temor e tremor me submeter ao Senhor, ouvir o Senhor falar, seguir o Senhor de perto. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.